Vamos continuar na política internacional. Vamos conversar agora com o professor José Niemeyer, que é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, sempre um prazer tê-lo conosco. Muito bom dia. Marcelo Matos, prazer é meu. Um abraço a você, a Lívia e os assinantes da Jovem Pan. Professor, a gente vai falar de Inglaterra, de França, mas vamos aproveitar toda essa reportagem que colocamos aqui agora para falar dos Estados Unidos, professor, e essa pressão, inclusive, da imprensa para a remoção de Biden e ele garantindo ontem que vai ser candidato. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Será decidida lá em novembro, professor? Marcelo, novembro está muito perto. Acho que se for para trocar, tem que trocar hoje. Não dá nem para trocar amanhã, tem que trocar hoje, né? E tem um ponto favorável se trocar a Kamala Harris, que é o seguinte: os outros candidatos não teriam esse mesmo benefício. Tudo que já foi investido na campanha de Biden, né, os investidores, permanece com Kamala, não permaneceria com um novo candidato do Partido Democrata. Essa variável é estratégica para a gente analisar o cenário. Então, me parece, se Biden desistir, que está muito difícil fazer o desistir, será Kamala Harris a candidata, né? Porque ela tem o recurso. E recurso nos Estados Unidos para uma campanha é fundamental, porque é uma campanha muito cara, um país muito grande. O candidato tem que se movimentar muito. Mas, por enquanto, ele não desistiu. Sorte para Trump, que vive agora esta indefinição, e é uma indefinição que o favorece muito. Uma certa confusão no Partido Democrata, certa não, uma grande confusão no Partido Democrata, e Trump já liderando algumas pesquisas. Sobre a economia, vocês colocaram aí na reportagem, é muito importante a questão do desemprego, talvez seja uma das variáveis macroeconômicas que a população mais enxerga, porque compreende facilmente, né? Pode ajudar um pouco o desemprego ter diminuído, né? Mas a questão política, e principalmente o aspecto da saúde do presidente Biden, é uma variável-chave também. A outra variável é a questão jurídica envolvendo Trump. Mas essa semana ele já teve algo a seu favor com relação a esse processo judicial. Professor, bom dia. Obrigada mais uma vez por nos atender. Me deixe continuar mais um pouquinho em política americana, porque eu gostei muito do início da resposta do senhor. Se for para trocar, tem que ser hoje. Eu diria que tinha que ter sido ontem, professor. Tinha que ter sido ontem. Já que não foi ontem, então que seja hoje, o senhor tem toda a razão. Muito se fala sobre a não existência de pessoas que poderiam substituir Joe Biden nessa disputa. O senhor citou aí essa possibilidade, uma delas, de Kamala Harris, que é hoje vice-presidente dos Estados Unidos. Muito se falou nesses últimos dias da governadora do Michigan, a Gretchen Whitmer, que também seria um nome forte, embora tenha um conhecimento de público, de eleitorado muito localizado também lá no estado. Até Michelle Obama, em pesquisas feitas com eleitores democratas, veio à tona como uma potencial substituta de Joe Biden. Existe um protocolo para que isso aconteça? Quero ouvir o senhor falando sobre isso também. Qual seria esse protocolo? Não é simplesmente Joe Biden desistir dessa candidatura à reeleição. E na opinião do senhor, qual seria o melhor nome? E aí, levando-se em consideração todos os aspectos, né? Proximidade das eleições, conhecimento de público, para substituí-lo se isso realmente acontecer. A governadora de Michigan seria um bom nome, porque Michigan é um dos swing states, um estado muito importante nas eleições. Tem estados que definem o rumo das eleições a partir da escolha dos delegados e mesmo do processo de escolha popular. Michigan é um deles. O protocolo é a decisão, o mais importante e difícil é a decisão dentro do Partido Democrata. Teria que haver uma escolha dentro do Partido Democrata. E isso vai fazer com que se perca tempo, com que os democratas e os seus simpatizantes percam tempo na escolha, né? Você vai ter que reunir pessoas, fazer um processo eleitoral dentro do partido. Então, me parece que esse protocolo, envolvendo a dinâmica eleitoral, quer dizer, seria uma campanha dos democratas dentro da campanha entre democratas e republicanos, na disputa entre democratas e republicanos. Então, me parece que se perderia mais tempo. Seria mais fácil, no caso, entrar a candidata Kamala Harris, porque ela já é vice-presidente, seria algo talvez mais... a estratégia de unir o partido seria mais fácil com ela. E ela tem o benefício que eu já mencionei aqui com o Marcelo,
que são os recursos financeiros. Os recursos financeiros já disponíveis para Biden iriam diretamente para Kamala. Não iriam para outros candidatos que poderiam ser escolhidos dentre os 11 candidatos que estão colocados dentro do Partido Democrata. Professor José Niemeyer, agora a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Professor, bom dia. Esse é um assunto fascinante. Eu tenho inúmeras perguntas aqui para fazer ao senhor. Estou aqui no conflito para saber o que eu vou perguntar, mas eu acho que eu vou perguntar o seguinte. Trump é alvo de uma guerra judicial, um número enorme de processos, foi o primeiro ex-presidente da história a ser condenado criminalmente, num processo que muitos consideram como espúrio, mas recentes decisões da Suprema Corte, inclusive dando imunidade a ex-presidentes por atos cometidos durante o mandato, parece que estão jogando por terra todos os processos abertos contra Trump. A minha pergunta é o seguinte: isso que está acontecendo nos Estados Unidos sinaliza que a disputa pelo poder nas democracias está mudando da arena política para a arena judicial? Sim, a gente tem visto isso. Bom dia, Mota. Um prazer falar com você. Espero que você e sua família estejam bem. Sempre um prazer conversar com você. Sim, há uma mudança hoje, há uma judicialização da política, já há muito tempo, né? Mas no Brasil também, na Europa também, nos Estados Unidos com toda certeza. E isso vai acabar mostrando para o eleitor, oxalá isso aconteça, porque é fundamental que aconteça, no médio prazo pelo menos, que você precisa ter menos, o candidato precisa ter menos carisma não é mais o mais relevante, como diria talvez Max Weber, o grande teórico Max Weber, que o carisma era fundamental para definir o poder. O carisma está perdendo força, na minha opinião, e o que vai valer é o programa de governo, né? O perfil, né, o tipo do candidato não vai valer tanto, é o que eu estou percebendo. Porque quando o tipo é um tipo muito carismático, ou um tipo muito histriônico, ou um tipo muito diferente, pode surgir o processo de judicialização, e você tem a radicalização entre grupos, né? Então, seria importante que os candidatos, nas próximas eleições, e todos os países deste planeta, não tivessem mais rosto, tivessem um bom programa para apresentar. Você teria uma discussão mais institucional e um candidato mais institucional. Porque quando não tem isso, começa a se procurar questões particulares de cada candidato que tem muito carisma, que aparece muito bem no vídeo, que consegue levantar as massas. Parece que as democracias caminham para isso, assim espero, para uma busca de candidatos mais institucionais. Foi o que aconteceu na Inglaterra, né? Com a eleição de Sturmer. Sturmer é um candidato mais institucional. É do Partido Trabalhista, tem uma formação mais à esquerda, uma vivência mais à esquerda, é filho de operários, mas ele quase não tem rosto. Ele não é carismático, ele é um político institucional, como deveria ser, na minha opinião, os candidatos em todos os países deste planeta. Candidaturas mais institucionais e menos, né, muito baseadas no tipo do candidato, de como ele se sai no vídeo, de como ele consegue fazer com que as massas se posicionem. Por mais que a democracia no Brasil seja uma democracia de massas, nos Estados Unidos também, quer dizer, a participação popular é muito grande, Mota, mas está na hora das massas perceberem o candidato mais a partir do programa e menos a partir do próprio desejo da massa. Agora, professor, falando ainda dessas eleições no Reino Unido, e nós falávamos muito sobre isso durante a semana e quero ouvi-lo falando também, nós tivemos, ou pelo menos é a sensação que nos passa pelos resultados, de que houve uma migração quase desses eleitores que estavam nesses últimos anos apoiando o Partido Conservador para o Partido Trabalhista, que estão em espectros quase que completamente contrários nessa linha política. Eu diria quase porque a gente está falando de um partido que está sendo considerado de centro-esquerda, pelo menos hoje, que é o Trabalhista, e um partido de centro-direita, que é o Partido Conservador. Não são partidos que estão nos extremos, segundo muitos analistas. Dá para ter essa ideia? Eu não estou com os números exatos aqui, mas o Partido Trabalhista ganhou mais de 200 cadeiras, ao passo que o Partido Conservador perdeu mais de 200 cadeiras. Talvez o eleitor no Reino Unido esteja mais preocupado com qualidade de vida, em resolver problemas da economia, do que com ideologia. Dá para falar dessa forma?
Ive, é muito boa pergunta. Aí nós entramos dentro na série da ciência política que trata de sistemas políticos. Quando a gente fala de parlamentarismo, acontece isso, né? No parlamentarismo, o povo fica um pouco distante da votação final da escolha do líder, no caso, o primeiro-ministro, como ele vai formar o gabinete, né? Então, o povo um pouco mais distante escolhe os deputados que depois vão escolher o primeiro-ministro e o gabinete. Talvez você consiga tirar da negociação parlamentar a questão mais radical que possa estar aparecendo nos vários grupos da sociedade. Por isso que muitos aqui no Brasil são parlamentaristas, né? Você consegue ter entes intermediários na relação povo e liderança, né? Que seria o parlamento, as comissões dentro do parlamento, o próprio primeiro-ministro, o próprio gabinete. São todos entes intermediários, como falava muito Montesquieu, o grande teórico Montesquieu. Esses entes intermediários diminuem a proximidade de povo e liderança máxima, né? Então, isso me parece algo interessante para a gente discutir. E tem outro ponto fundamental com relação à eleição de Sturmer, foi o Brexit. Porque com o Brexit, o que aconteceu? O jovem, principalmente dos grandes centros, por exemplo, Londres, não gostou do Brexit, ele queria permanecer na União Europeia. Quem votou pelo Brexit foi o interior da Inglaterra, dos países que formam o Reino Unido. Por quê? Até por uma questão também, por exemplo, de política agrícola. Eles tinham um problema muito grande com relação a subsídios na agricultura desses países, principalmente da Inglaterra, que é o maior país. Então, a classe média conservadora do interior votou pela saída. Já os jovens votaram pela manutenção. A grande maioria dos jovens dos grandes centros. Me parece que esses jovens trabalharam muito por Sturmer, né? Aí, para mudar e colocar um trabalhista como liderança como primeiro-ministro. Eu acho que a questão do Brexit tem que ser lembrada nesse processo eleitoral na Inglaterra. Ela foi fundamental e ela continua fundamental para definir o debate político inglês. Professor, nós falamos dos Estados Unidos, falamos agora da Inglaterra e também final de semana importante na França, após a dissolução do parlamento, decisão do presidente Macron. A extrema-direita já chegou ao segundo turno das eleições, as duas vitórias do Macron, mas a extrema-direita chegou. E agora, essa atitude que ele tomou e uma atitude temerária tem em relação à política, o senhor acredita que a esquerda, o centro vão se unir contra a direita? Olha, como é que ficaram as eleições do primeiro turno das eleições legislativas, Marcelo? Você teve o grupo de Le Pen, que é um grupo da extrema-direita, vencendo as eleições com o número, eu não vou me recordar agora, em torno de 38, 39. Em segundo lugar ficou a frente, Nova Frente Popular, né, que é um grupo que reúne a esquerda e a centro-esquerda, e o grupo de Macron, que é mais centrista, ficou em terceiro lugar. Macron, acho que não esperava ficar em terceiro lugar. Tanto que antes de convocar essas eleições, que ele fez mal de convocar, na minha opinião, ele foi muito personalista ao convocar, ele achava que teria chance de pelo menos ficar em segundo lugar e, junto com a esquerda, indicar o seu candidato a primeiro-ministro, né? Porque na França é um sistema semipresidencialista, tem o presidente que é ele, tem o primeiro-ministro que será escolhido amanhã, 7 de julho. Ele acabou convocando, muito personalista, é o que eu estou falando, poder muito centrado nele próprio, ele gosta de exibir esse poder, né? E aí se deu mal porque a extrema-direita vence o primeiro turno das eleições legislativas. Mas agora ele vai ter que retroceder, falar menos dele, falar mais de um projeto talvez anti a extrema-direita mais radical, vamos dizer assim, né? Ou já a extrema-direita já é radical, né? E ele vai se juntar com o pessoal de esquerda, da centro e da esquerda, do centro, esquerda, da esquerda e o próprio grupo dele, que é de centro, para tentar barrar a possível eleição de um primeiro-ministro da extrema-esquerda, da extrema-direita, quer dizer, que deve ser Jordan Bardella, eu acho que é assim que se chama, Bardella, Jordan Bardella, que é um líder muito jovem da extrema-direita, que pode ser colocado como primeiro-ministro se assim as eleições definirem amanhã. Então, mais uma vez, na França o processo também está muito centrado em figuras. Por mais que essa questão de estar escolhendo o parlamento, né, o primeiro-ministro, seja importante para diminuir esse excesso de aparição de Macron durante o processo político francês. E a França tem muitos problemas internos graves, como a questão da previdência, né, a queda de receita, a questão da contradição entre campo e cidade, a questão agrícola francesa também está sempre sendo discutida e os grupos pressionando para a França manter um posicionamento favorável à sua agricultura, né? Então, tem muitas questões internas na França
que Macron vai ter que, se o primeiro-ministro eleito amanhã for da extrema-direita, vai ter um processo de coabitação, né? Só aconteceu 3 vezes na história da França. Coabitação é quando você tem o primeiro-ministro de uma determinada frente política, no caso a extrema-direita, comandada por Le Pen, Jordan Bardella pode ser o escolhido, e ele, Macron, sendo um presidente de centro, do grupo mais centrista. E aí será fundamental, desde já, ele ter uma aliança com a esquerda, talvez menos com a extrema-esquerda e mais com a centro-esquerda, ou com a esquerda mais moderna, como eu chamo, para ele poder, nesse processo de coabitação, se a extrema-direita vencer as eleições amanhã, poder governar. Todavia, Marcelo, pelos números, é bem possível que o grupo centrista de Macron, que ficou em terceiro lugar, juntamente com a Nova Frente Popular, esse é o nome, consigam amanhã vencer as eleições parlamentares e eleger o primeiro-ministro, que aí sim vai poder atuar de uma maneira mais cooperativa com o presidente Macron. Nós conversamos com o professor José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Jovem Pan. Marcelo, eu que agradeço. Um abraço a você, um abraço a Lívia e a todos os assinantes da Jovem Pan. Muito obrigado.